As tensões no Estreito de Hormuz ainda continuam e parece que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã está longe de acabar. Quando os conflitos começaram, o mercado acreditava que ia ser algo rápido, porque o próprio presidente Donald Trump falou isso. Algo entre 4 e 5 semanas. E enquanto o mundo olha para a guerra, o dinheiro global já começou a mudar de lugar. Alguns setores estão sendo completamente esmagados e outros estão entrando em ciclos de valorização extremamente fortes. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 setores que podem subir muito se esses conflitos continuarem e 3 setores que podem continuar sofrendo enquanto o conflito durar. Olá, eu sou o Pedro Lima, engenheiro e investidor, e esse é o canal Engenharia dos Mercados. Aqui nós analisamos como os eventos globais, sejam conflitos geopolíticos, decisões governamentais ou mudanças estruturais na economia, acabam influenciando o comportamento dos mercados e a alocação do capital ao redor do mundo. E o objetivo aqui é ir além das manchetes, é entender o que realmente está acontecendo por trás dos movimentos dos preços, dos setores e dos ciclos econômicos, e tentar extrair informações valiosíssimas para os investidores e para você também que me acompanha. Então, se você tem interesse em seguir essa dinâmica com mais profundidade, considere se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos. E vem comigo. E vamos começar com 3 setores que você deve evitar nesse momento de conflito. O primeiro e o mais óbvio são os setores de companhias aéreas, porque o combustível ele não é só mais um custo, ele é o custo para essas empresas, representando de 25% a 40% das despesas operacionais. Agora imagine o preço dobrando em semanas. As margens de lucro, que já são finas como papel na aviação, simplesmente desaparecem. E a reação em cadeia ela é imediata. Primeiro, o preço das passagens explode e voar deixa de ser uma opção para milhões de pessoas. E com isso, a demanda despenca. Para sobreviver, as empresas elas cortam os voos, principalmente em rotas menos lucrativas. E é a única forma de equilibrar as contas dessas companhias. E não é só os combustíveis. Os seguros para esses voos que passam perto da zona de conflito também disparam, botando mais pressão ainda sobre essas companhias que já estavam pressionadas por todos esses fatores. E isso vale para todo o transporte, desde o caminhão que traz a comida para o seu supermercado ao navio que transporta containers. O diesel mais caro significa frete mais caro, comprimindo os lucros das empresas de logística, que por fim vira inflação na prateleira do supermercado. E com isso o consumo das pessoas diminui, caindo a demanda por entrega de mais produtos. O segundo grande setor perdedor pode não parecer tão óbvio assim, mas também apanha feio. Ele é a construção civil. O impacto aqui é duplo e devastador. Primeiro ponto, que o petróleo caro significa energia cara. E isso aumenta o custo para produzir tudo que é essencial numa obra: cimento, aço, plástico e, claro, o transporte para levar tudo isso até o canteiro de obras também sofrem, mas o golpe mais duro vem do efeito colateral, a inflação. Para tentar controlar essa inflação, os bancos centrais do mundo todo, inclusive do Brasil, são forçados a manter os juros altos por mais tempo. E os juros altos são um veneno para a construção. É simples assim. O financiamento da casa própria fica mais caro, tanto para as construtoras, que precisam de capital para os projetos, quanto para as famílias que sonham em comprar. É a tempestade perfeita. Para construir fica mais caro e para comprar fica mais difícil. E o resultado é adiamento das obras, queda nas vendas e o fantasma do desemprego batendo na porta do setor. E se você quiser entender melhor como funciona o ciclo econômico no setor imobiliário, eu fiz um vídeo explicando melhor esse conceito. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida lá. E o terceiro grande perdedor dessa história é o queridinho dos investidores da última década, a tecnologia. A ligação aqui não é com a operação do dia a dia, mas com o fluxo do dinheiro e a percepção do risco. Empresas de tecnologia, principalmente as startups, são avaliadas não pelo lucro que elas dão hoje, mas das promessas dos lucros gigantescos dela no futuro. E esse modelo ele depende de 2 conceitos: juros baixos e otimismo. E a guerra do petróleo distrai completamente os dois. Juros altos para combater a inflação faz o dinheiro do futuro valer menos hoje. É matemática, mas o efeito psicológico é muito mais forte. Em tempos de crise e incerteza, o dinheiro ele fica com medo. Os investidores eles fogem das promessas do dinheiro de amanhã, do lucro de amanhã.
Eles mudam para segurança, eles querem o dinheiro na mão agora. O dinheiro ele sai correndo das empresas de tecnologia e busca abrigo em ativos mais seguros, como o próprio dólar ou o ouro e, ironicamente, as próprias commodities que estão causando a crise. E o resultado é uma queda nas bolsas de tecnologia, como a Nasdaq. Um choque de realidade para um setor que se acostumou com dinheiro fácil e valuation lá nas nuvens. E no fim da lista, o maior perdedor de todos somos nós. O impacto da crise reverbera diretamente no nosso custo de vida. A gente sente primeiro na bomba de combustível, com o preço subindo toda semana e comendo parte do nosso salário. Mas o efeito ele se espalha como um vírus. O frete mais caro deixa a comida no supermercado mais cara. A energia mais cara aumenta a conta de luz. Matérias-primas mais caras aumenta o preço de tudo. E isso é a inflação. E ela funciona como um imposto invisível, que pesa mais para os mais pobres. No Brasil, com a nossa dependência do transporte rodoviário, o efeito é ainda pior. E o Banco Central, ele fica num dilema. Se não sobe os juros, a inflação dispara. E se sobe, a economia freia e o desemprego aumenta. Para nós, consumidores comuns, não tem saída fácil. Pagamos mais caro na bomba, no supermercado e no financiamento da casa. É uma situação extremamente complicada. E enquanto uma parte do mundo sofre, a outra comemora com lucros recordes. A mesma crise que destrói alguns setores cria uma oportunidade de ouro para outros. E estes são os vencedores da guerra do petróleo. Mas antes, se você chegou até aqui e quiser saber quais são os melhores investimentos para essa crise, já deixa o seu like, que isso ajuda demais o nosso canal e vídeos como esse. E sem mais surpresas, os maiores vencedores são os próprios setores de energia. Para elas, a lógica é simplesmente brutal. O custo para tirar o petróleo do chão continua praticamente o mesmo, mas o preço que elas recebem por barril simplesmente explode. Para cada dólar que sobe no preço do barril do petróleo, vira quase que inteiramente lucro extra. Gigantes como a Exxon, Chevron, a Shell e aqui no Brasil a própria Petrobras vê seus caixas transbordarem. Para dar um exemplo concreto, peguemos a Chevron, uma das maiores petrolíferas do mundo e com valor de mercado de centenas de bilhões. Suas ações subiram 40% desde o início do conflito no Estreito de Hormuz. E a empresa está pagando dividendos absurdos, em torno de 3,5% ao ano. As ações dessas empresas disparam na contramão do mercado, porque os investidores buscam exatamente o que elas oferecem: lucro real e imediato num momento de incerteza. E isso nos leva ao segundo setor vencedor aqui nesse conflito. A guerra do petróleo, antes de tudo, é uma guerra. E em guerras, a indústria de defesa sempre lucra. O aumento na tensão global faz os países abrirem a carteira e aumentarem os seus orçamentos militares. A necessidade de proteger rotas de navios, plataformas de petróleo e fronteiras cria uma demanda imediata por equipamentos militares. O próprio governo brasileiro recentemente anunciou um investimento de 113 bilhões em defesa nacional. E um outro exemplo bem claro disso é a maior empresa no setor de defesa, é a Lockheed Martin, com um valor de mercado de mais de 140 bilhões de dólares. E as ações dela têm se valorizado 40% desde o começo das tensões lá com a Venezuela até hoje. Porque quando a instabilidade aumenta, a demanda por segurança também dispara. Aqui no Brasil, essa realidade fica clara. A vasta riqueza do pré-sal e nossas fronteiras marítimas são ativos valiosos e estratégicos que ficam vulneráveis num cenário desse. Ameaças como drones navais, sabotagem e pirataria deixam de ser coisa de filme e viram preocupações reais. Isso força investimentos em segurança marítima, vigilância e defesa cibernética. Empresas de defesa no Brasil e no mundo veem suas carteiras de pedido se encherem com contratos de longo prazo, garantindo receita por anos. E assim como as empresas, países cuja economia também depende de exportação de petróleo também são grandes vencedores. Nações do Oriente Médio, Rússia, Noruega e até os próprios Estados Unidos veem as suas receitas fiscais explodirem. Esse dinheiro extra pode financiar programas sociais, fortalecer suas reservas ou aumentar sua influência no jogo geopolítico. E o Brasil, ele fica numa posição curiosa. Como um dos maiores produtores de petróleo do mundo e exportador de grãos, o país também ganha com a alta dessas commodities. Isso ajuda a nossa balança comercial e as receitas das empresas ligadas, por exemplo, à Petrobras. Só que ao mesmo tempo,
Ainda, a gente também importa derivativos, como o diesel e a querosene para a aviação. Então, o preço final na bomba e para a indústria sobe do mesmo jeito, gerando a inflação aqui dentro do mercado. Além dos produtores, os traders de commodity fazem a festa. Para um trader, a volatilidade é música para os ouvidos. Os preços do petróleo e do gás subindo e descendo loucamente criam inúmeras chances de ganhar dinheiro com especulação. E não é só o petróleo. O gás natural mais caro impacta diretamente no agronegócio, tornando os fertilizantes mais caros. Os custos de mineração e frete sobem, elevando os preços de minérios e grãos. E em meio à desvalorização dos outros ativos, as commodities elas viram um porto seguro para os investidores, atraindo ainda mais dinheiro e inflando ainda mais os seus preços. Seria fácil pensar que essa crise de 2026 seria só um susto passageiro, mas uma análise mais profunda sugere que estamos vivendo algo maior, uma mudança de era nos fluxos do dinheiro global. O capital está migrando, ele está saindo de um mundo dominado por narrativas de crescimento, futuro e tecnologia e entrando numa nova era, definida por escassez, segurança e ativos reais. Por mais de uma década, o mundo correu para empresas que prometiam revolucionar o mundo, como de inteligência artificial, de chips, de automação, e agora o pêndulo ele está virando. O mercado ele prefere a segurança de um barril de petróleo, que pode ser vendido hoje, à promessa de um software que talvez dê lucro em alguns anos. Prefere a certeza de um contrato de defesa do governo ao risco de uma startup. Isso tem consequências duradouras. Uma delas, ironicamente, pode ser acelerar a transição energética. A dor no bolso causado pelos combustíveis caros é o maior incentivo para os governos e empresas finalmente investirem em alternativas como energia solar, eólica ou hidrogênio verde. A segurança energética voltou a ser prioridade máxima. Só que essa transição energética ela não acontece do dia para a noite. Exige investimentos gigantescos e leva anos, talvez décadas. No curto e médio prazo, o mundo ele continua refém dos combustíveis fósseis. A crise de 2026 escancara essa dependência de forma brutal. Ela nos lembra que, apesar de toda a tecnologia, nossa civilização funciona ainda, em grande parte, à base de um líquido preto e viscoso que tiramos debaixo da terra. E essa guerra do petróleo, ela traçou uma linha bem clara na areia. De um lado, os perdedores, companhias aéreas sendo esmagadas, a construção civil paralisada e o setor de tecnologia vendo seu valor derreter. E principalmente nós, o consumidor comum, que pagamos essa conta final. E do outro lado, os vencedores. As gigantes do petróleo, com lucros absurdos e estratosféricos, a indústria de defesa, com o caixa cheio, e os países negociantes de commodities, que lucram com a escassez. O que essa crise nos ensina é que a nossa economia ela é muito mais frágil do que imaginamos. Um conflito a milhares de quilômetros pode definir o preço do pão numa padaria na esquina da sua casa. E essa não vai ser a última crise energética da história, mas ela é um alerta poderoso sobre os riscos e as oportunidades que vão mudar o nosso futuro. E agora eu quero ouvir de você. Qual é o setor que você acha que vai ser mais impactado por essa nova realidade? Você acha que essa crise vai mesmo acelerar a transição para energias limpas ou vamos depender do petróleo por muito mais tempo? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E se você gostou dessa análise e quer entender mais como a geopolítica e a economia afetam a sua vida, não se esquece de inscrever no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Eu fico por aqui, investidor, e até a próxima!